Bem, hoje eu vim aqui para afirmar e testificar que Deus opera milagres, sim. Deus ainda opera milagres. Bem, hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fui cobrada por Deus, porque recentemente eu vivi um milagre de Deus e eu ainda não contei para vocês e eu preciso contar para vocês. Então, se você está aqui hoje e precisa viver o milagre de Deus, está naquela situação difícil, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dor, mas que independente do tamanho da sua luta, da sua dor, você precisa de um milagre de Deus na sua vida, saiba que Deus pode realizar um milagre na sua vida e eu vou contar o meu milagre que aconteceu esses dias. Bem, eu estava há mais ou menos umas 3 semanas ou há um mês, mais ou menos atrás, a minha mãe, que é uma pessoa já idosa, porém super independente, é uma pessoa que anda por tudo que é lugar, uma pessoa que viaja sozinha, que faz as coisas sozinha, que realiza as coisas dela com toda a autonomia, totalmente lúcida, totalmente, assim, muito bem em saúde, né? Ela levou um tombo recentemente, há mais ou menos umas 3 semanas, há um mês, que me deixou muito preocupada. A princípio parecia um tombo simples, ela bateu com a cabeça, deu um cortezinho na testa. Eu até pensei que teria que levá-la à emergência para poder para poder fazer pontos, né? E não precisou porque a própria ferida cicatrizou. Porém, 2 dias depois do tombo, a minha mãe do nada começa a perder a memória. Coisas simples, como por exemplo, ali a mercearia em frente à casa dela, em frente ao prédio dela, e ao voltar para casa ela não lembrava mais o apartamento dela, não sabia qual era a porta dela. Ela encontrava o prédio, mas não sabia qual era o apartamento dela. Não conseguia lembrar como fazia para me ligar, por exemplo, coisas que ela costumava fazer no dia a dia. Então isso me preocupou muito. E ela ainda perdeu o movimento. Do nada, ela começou a perder o movimento das pernas. Ela ficou muito limitada. Ela não ficou invalidada, mas ela ficou muito limitada. Ela não conseguia, por exemplo, vestir uma roupa, tomar um banho e vestir uma roupa, porque ela não conseguia levar a roupa até as pernas, levantar as pernas para poder se vestir. Ela ficou muito limitada nos movimentos. Ao andar, ela andava se apoiando na parede, coisa que nunca aconteceu na vida dela. E aquilo me deixou muito triste, me deixou meio que desesperada, porque aqui nessa cidade onde eu estou, que eu vim a trabalho, só tem ela e uma prima que já morava aqui antes, e toda a minha família mora no Rio de Janeiro e uma parte mora na Paraíba. Então, Rio de Janeiro, que é a cidade mais próxima para mim, fica a 330 quilômetros daqui. Então, foi um momento em que eu me senti muito sozinha. Eu me senti, digamos assim, não digo que me senti desamparada, porque tem Deus que me amparou nesse momento, mas eu me senti sem rumo, sem ter um apoio, assim, no sentido de a quem eu vou recorrer, né? De família, tenho amigos, mas amigos que moram muito distante, né? Tem alguns amigos aqui também, mas cada um tem os seus problemas, a sua família, então eu não podia contar com as pessoas, né? Mas foi no momento que eu olhei assim para minha mãe e falei, nossa, mas uma pessoa tão independente, que faz tudo, anda tudo, viaja sozinha, faz tudo sozinha, de repente ficar limitada a depender de mim, de outras pessoas para tomar um banho, por exemplo, para vestir uma roupa, para comer, sabe? E aquilo me deixou muito, muito, muito triste, angustiada. Ela ficou mais triste ainda, porque ela sempre falou assim, minha filha, no dia em que eu perder os meus movimentos, no dia que eu ficar inválida ou perder a lucidez, é o momento que Deus vai me preparar e me levar, porque eu sempre pedi a Deus, ela fala isso para mim, eu sempre pedi a Deus para não me deixar inválida numa cama ou não me fazer perder a lucidez, não me permitir perder a lucidez, porque eu não quero depender de ninguém. E quando aconteceu isso, ela chorava constantemente. Eu ia lá 2 vezes, ela mora aqui próxima, uns 15 minutos, 20 andando daqui. Eu ia lá todos os dias de manhã e de noite para ver como é que ela estava. Os vizinhos dela, que gostam muito dela, ela é uma pessoa muito sociável, então tem muitas amigas, iam lá, a casa dela vivia cheia, com pessoas cuidando dela. E ela virou para mim e falou assim, eu não tenho prazer nisso, eu agradeço as pessoas que cuidam de mim, mas eu não quero ficar dependendo das pessoas para isso. E aí ela falou assim, virou para mim e falou assim, eu vou orar a Deus e eu tenho certeza que Deus vai me curar e eu vou ficar boa. Você vai ver. Você vai ver que em pouco tempo Deus vai me curar. Eu vou provar isso para você, porque se eu estou viva é porque Deus me quer bem. Se eu estivesse inválida é porque já era o meu tempo de partir, porque Deus não ia me permitir ficar nessa terra inválida dependendo das pessoas. Então eu vou orar para Deus me curar. E se Ele não quiser me curar, se prepare, porque eu tenho certeza que Ele vai me levar. E aquilo ali me deixou angustiada, né? Porque eu falei, caramba,
Minha mãe vai orar a Deus para Deus curar, eu acredito no poder de Deus, mas e se não fosse da vontade do Senhor de curá-la, né? Então, ok, orei também junto com ela, né? E ela orava todos os dias, e eu conversando com ela, e ela sempre orando, até que passou a primeira semana. A situação dela se estabilizou, ela continuava esquecida, ela não lembrava de muitas coisas, nomes, pessoas, não lembrava mais como entrava no YouTube para poder assistir as pregações, porque ela gosta muito de assistir as pregações pelo YouTube, e ela entrava meio que, ela ficava meio sem entender porque que estava acontecendo aquilo, e eu entrava meio que num meio que desespero, entre aspas, não me desesperava, porque eu sei que tudo havia um propósito de ser, né? Até que passou a primeira semana, eu ia todos os dias na casa dela, 2 vezes por dia. Minha prima ia lá também com muita frequência, amigas dela iam lá visitar. E aí na segunda semana eu estava muito cansada e a minha prima falou: prima, deixa que eu cuido dela. E as vizinhas também começaram a cuidar. E aí foi correndo ao longo da semana, eu fui com menos frequência, mas eu vi que a situação já estava mais estabilizada. Ela já estava andando bem, se apoiando, porém ainda se apoiava. Até que eu fiquei 2 dias sem ir lá. Foi a sexta-feira e o sábado. Eu falei assim: mãe, eu preciso descansar. Eu percebi que ela já estava bem. As pessoas que estavam indo lá disseram que ela estava bem. E eu falei: eu preciso dormir, preciso descansar. E o domingo eu vou passar o domingo com você. Ela: tá bom, mas eu tô bem melhor. Eu falei: glória a Deus. Pois bem, quando cheguei no domingo de manhã, gente, vocês não vão acreditar. Ela ficou caladinha. Quando eu cheguei, que eu entrei, que eu abri a porta da casa, ela estava na sala, sentadinha, me esperando, quietinha. Quando eu abro a porta, ela dá um salto na hora, assim, ela: uhul! Olha como é que eu estou curada! Eu estou curada! Eu te falei que o Senhor ia me curar! Gente, foi assim... Ela, na primeira semana, no final de semana, após o primeiro final de semana que ela falou para mim: não aguento mais a situação, eu vou orar. Passou apenas uma semana. E ela começou a pular e me mostrava e começava a dançar. Eu imediatamente peguei o celular e comecei a filmar ela e mostrando para o meu irmão, porque meu irmão mora no Rio, mora longe daqui, e ele já sabia da situação, estava aflito lá, toda hora perguntando por ela. Eu falei: Lu, Deus curou minha mãe. Olha como é que ela tá. E aí ela começou a se exibir para ele, né? Ele já fez capoeira na adolescência. E aí ela começou a imitar do jeito dela, gingado de capoeira. Ela: olha só, imitando gingado de capoeira. Ela não só estava andando normal, como ela estava fazendo arte, ela estava fazendo gingado, ela estava pulando, ela estava correndo pela casa. E foi a coisa mais linda. Vou botar o vídeo aqui para vocês verem. Fala pro meu irmão, como é que tu tá agora? Tá andando tudo, correndo, brincando, ela tá até pulando no seu, não? No seu de capoeira, meu filho, olha! Olha, você não abusa não, quando era hein? pequeno, quando era pequeno, começava a capoeira assim. Olha! Tá mostrando aqui que tá conseguindo andar direito agora. Que não tá se equilibrando. Deus é bom! E não sei mais, meu filho já sabe que ainda tem outra surpresa lá fora, né? Meu filho, que ainda não mostrei pra ele. Oh, glória, meu filho, Deus é bom! Foi a coisa mais linda. Eu olhei aquilo ali e falei: gente, olha o tamanho que é da fé de uma pessoa. Ela virou para mim e falou assim: eu vou te provar que Deus vai me curar. E ela provou no final de semana seguinte. Eu pensei que ela fosse assim, que o processo fosse demorar, que ela teria que... Fez os exames normais, né? Eu levei ela ainda assim, levei ela no médico, né? Levei ao neuro, levei ao psiquiatra para poder ver a cabecinha dela, para ver a coluna dela. E a gente fez recentemente a ressonância, peguei o resultado agora, essa semana que eu vou levar aos médicos, né? Mas o processo dela foi tão rápido, tão rápido, tão rápido. O exame de sangue dela não deu nada, também tirei logo, no dia na mesma semana, fizemos o exame, peguei o resultado na semana seguinte, logo após esse episódio dela, toda feliz, mostrando como é que ela está, e não deu nada. E todo aquele momento de esquecimento, de lapso de esquecimento acabou. Tipo, no mesmo dia que ela me mostrou, ela já conseguia me ligar, ela já conseguia entrar no YouTube. Tudo aquilo que ela havia esquecido havia ficado para trás. E ela voltou à memória como era antes, voltou à vida normal como era antes. Ela ainda virou para mim e falou assim: ontem eu dei faxina na minha casa, eu lavei a sacada. Eu falei: não acredito que você dá faxina na casa, nessa situação. Não, eu estou curada, é para provar para você que eu estou curada. E assim,
E tudo isso para dizer para você que, como eu disse no início do vídeo, eu não sei o que você está passando, você que está me assistindo agora, mas estamos em pleno 2025. Deus nunca deixou de operar milagres na nossa vida. E sabe o que mais? A fé dela que provocou essa cura na vida dela. Sabe, eu olho aquilo ali e vejo a minha mãe como estava antes. Praticamente, não vou dizer inválida, mas ela estava perdendo rapidamente os movimentos dela. E uma semana depois, eu ver ela pulando, eu ver ela cantando, eu ver ela, sabe, voltando à vida normal, não tem preço. Sabe, assim, tem coisas que Deus faz na nossa vida, eu tô até arrepiada aqui falando com vocês. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende. E ali passou essa situação. E agora eu entendo, era para eu falar para vocês, e essa semana Deus buzinando no meu ouvido. Cadê aquele testemunho tão lindo que você tinha para contar? E ontem eu assisti um vídeo aqui no YouTube de uma menina que ela também fala da palavra de Deus, achei muito legal. E ela falando para contar um testemunho, né? E eu lembrei desse testemunho, falei, gente, até no comentário, eu falei, cara, eu tenho que inclusive gravar um vídeo para poder contar esse testemunho da parte do Senhor. Porque é uma forma de ajudar a contribuir para que aumente a fé de outras pessoas. E a gente tem que contar aquilo que as bênçãos que nós recebemos de Deus, para mostrar que Deus é Deus, independente do tempo. Ele continua o mesmo Deus após esses milênios de anos, sabe? E o mesmo milagre que ele operava lá atrás, na época do povo de Israel e na época de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, ele continua operando os mesmos sinais e maravilhas no tempo de hoje. Então, tudo isso para dizer o quanto eu sou grata a Deus. E eu espero que esse testemunho que eu contei sirva como, digamos, um alimento, um acalento para aqueles que estão passando por dificuldade, que precisam de um milagre. Eu apenas digo, meu irmão, creia somente, entregue o seu milagre, o seu problema nas mãos do Senhor, que Ele vai transformar esse seu problema em milagre, assim como Ele fez na vida da minha mãe. Tá bom? Então apenas creia, entregue e creia, confie, porque Deus pode fazer. Deus faz por aqueles que buscam, por aqueles que têm fé, por aqueles que acreditam, tá bom? Um lindo dia para você.